Queridos irmãos, vamos para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 22. Lucas 12, versículo 22. Quem for achando, vai dizendo amém. Quem não achar, diz misericórdia. Ainda estou vendo páginas se movendo. Vou aguardar mais um pouquinho. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22. Todos acharam? Quem não achou, vai acompanhar aqui no Data Show. Diz assim a palavra do Senhor: a seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensas de celeiros, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupa com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequeno rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens, dêem esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus. Não, peraí, me perdi aqui. Aqui está apagando aqui, irmão, me perdi. Vamos lá, versículo 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouro nos céus que nunca cabe, onde não chega ladrão e a traça não corrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Amém? Pai, o teu filho já orou, e eu confirmo a oração do teu filho, Pai. Senhor, vem nos dar sabedoria do alto, Pai. Teu Santo Espírito, ele está, meu Deus, no controle de todas as coisas, e repreendemos todo o espírito contrário, Pai, à tua palavra, a este culto, e que somente o teu nome possa ser exaltado nesta casa, glorificado, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Assim nós te oramos e te agradecemos, e a igreja pode glorificar ao Senhor Jesus esta noite. Meus amados irmãos, vejam bem, há uma palavra que diz que quando nós recebemos conhecimento, irmãos, há uma responsabilidade maior nas nossas vidas e nós sofremos mais. Por exemplo, quando nós compreendemos a palavra de Deus, nós recebemos o conhecimento da palavra de Deus, nós nunca mais vamos ser os mesmos, irmãos. Nós nunca mais vamos sair por aí pecando de qualquer jeito. Por quê? Porque nós temos a responsabilidade, nós temos o conhecimento. Nós agora, irmãos, temos um novo olhar, nós temos o conhecimento da esfera natural, física, e nós temos o conhecimento da esfera sobrenatural e espiritual. Esta semana, irmãos, eu andei
essa mensagem nasceu disso, tá certo? Eu vi uma notícia, irmãos, e pelo fato da gente ter um pouco de conhecimento nessa área, de me informar nessa área, eu fiquei um pouco preocupado. A dívida do Brasil, ela chegou a 70%. Ou seja, é como um trabalhador que ganha R$1.000 e ele está devendo R$700. Ele tem R$300 para tudo, manter tudo. A dívida pública do brasileiro. Eu sei que o mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo, nós confiamos no Senhor. Amém, irmãos? E aí, irmãos, o que é essa dívida pública brasileira? É se um governo ele está gastando mais do que entra de verba, ele vai emitir títulos. O que são esses títulos do governo, irmãos? São como se ele tivesse pegando dinheiro emprestado da população. São os títulos do Tesouro Direto, esses que os bancos vendem. Se eu investir lá, comprar R$300 em título do governo, é o governo que está me emprestando o dinheiro e o governo vai me pagar com juros. Então, se o governo está endividado e não tem como cobrir, só tem duas maneiras dele cobrir. Ou ele faz mais imposto para entrar mais dinheiro, cobrando o imposto do pessoal, ou ele vai emitir mais títulos e vai ficar devendo mais ao povo, porque ele vai ter que pagar com juros todo mundo que está comprando os títulos. Então, o Brasil ele já está com 70% tudo aquilo que entra nos cofres do governo está endividado. 70%. É o que geralmente uma pessoa que não tem conhecimento faz, né? Está devendo muito, vai pegar a agiota. E aí, irmãos, eu quis me preocupar um pouco. Mas nós que temos o Senhor Jesus, irmãos, a gente conhece esse mundo, mas a gente conhece também o mundo espiritual, irmãos. E quem vive, assim como o Aleph falou aqui no início, com os olhos no alto, irmãos, as coisas desta terra, irmãos, a gente tem que saber absorver. Porque, meus irmãos, o Brasil pode estar endividado, a política pode estar corrompida, as coisas podem estar indo de mal a pior, mas eu sei para onde eu estou indo, eu sei quem é o meu Senhor, e eu sei o que Ele pode fazer na minha vida e na vida da igreja. Aleluia! E aí, irmãos, quando eu vi aquela notícia, fiquei refletindo e me veio esse texto. O Senhor falou ao meu coração esse texto aqui, que a gente não pode estar preocupado com o dia de amanhã, nem com as coisas, num seguinte sentido. Deixa eu esclarecer melhor para meus amados irmãos. Aqui no contexto dessa mensagem, irmãos, se a gente for ver um pouquinho antes do versículo 22, a gente vai ver que uma pessoa pede que Jesus venha intervir numa questão de herança. E aí Jesus vai contar a parábola do rico insensato. Aquele rico que acumulou riqueza, muita riqueza, e disse para sua alma descansar. E aí veio uma voz e disse: tolo, amanhã te pedirão tua alma, e o que é que tu tem para apresentar? E depois que Jesus conta essa parábola do rico insensato, que acumulou muita riqueza e não pensou na sua alma, aí Jesus começa a falar sobre as preocupações da vida. E ele, irmãos, vai ensinar isso aos discípulos, aos seus discípulos, ele está ensinando. E essa, irmãos, é uma das maiores lições sobre a ansiedade, a preocupação do dia de amanhã e da confiança que nós devemos ter em Deus. O Senhor aqui nos dá uma lição. Pessoas, irmãos, preocupadas com amanhã, há pessoas preocupadas com as contas do amanhã, há pessoas preocupadas com filhos, há pessoas preocupadas com o casamento, há pessoas preocupadas com a saúde, há pessoas, irmãos, com N preocupações
pelo dia de amanhã, ainda não aconteceu, ainda não estão vivendo, mas já estão preocupadas. Há pessoas, irmãos, que estão preocupadas com essas incertezas da vida. Há pessoas que estão preocupadas, irmãos, e isso é a ansiedade que eu falo, não é aquela ansiedade que realmente precisa de um acompanhamento médico, é a ansiedade, irmão, de sofrer hoje naquilo que está pensando que vai acontecer amanhã e nem aconteceu. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Aí a pessoa já está sofrendo hoje. Mas Jesus, irmãos, ele nos mostra aqui, irmãos, nas suas palavras, nessas palavras que nós lemos, que existe uma maneira diferente de nós vivermos. E que maneira diferente de nós vivermos é esta, pastor? Irmãos, colocando Deus no centro e descansando no cuidado de Deus. Descansando no cuidado do Senhor. É sabendo, irmãos, que Ele é poderoso, irmãos, para suprir todas as nossas necessidades. Sabendo, irmãos, que o seu poder não tem limites. Sabendo, irmãos, que Ele é um Pai e Ele olha para cada um de nós que somos seus filhos e que Ele sabe das nossas necessidades. Antes da nossa oração sair pela nossa boca, Ele já está sabendo e já está providenciando para mim e para a sua vida. Amém, irmãos? Então, irmãos, nesse texto aqui, nós encontramos 5 razões pelas quais nós, cristãos, devemos viver, irmãos, acima das preocupações. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter preocupação, todos nós temos. É natural. Mas nós devemos viver acima das preocupações. São 5 razões. Que razões são essas? Primeira razão. Tem filho de Deus aqui esta noite, irmãos? A primeira razão, irmãos, é que o filho de Deus, ele não pode viver como um escravo da ansiedade. Um filho de Deus, irmãos, ele não pode viver, como eu falei, nós temos conhecimento que há um mundo espiritual, que há um governante, há um reino do qual nós fazemos parte nesse mundo espiritual, e nós não podemos viver como escravos da ansiedade, irmãos. É isso que Jesus diz aí no versículo 22. Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Não viva escravo da ansiedade, não só do comer e do vestir, mas muitas outras coisas que às vezes quer roubar a nossa paz, irmãos. E a ansiedade, ela faz isso, irmãos. Ela rouba a paz que Deus quer nos dar. Há alguns ladrões, irmãos, da alegria, e essa ansiedade com as coisas, irmãos, é um desses ladrões da nossa alegria. Porque quem vive, irmãos, preocupado com o dia de amanhã, ansioso, não consegue nem dormir direito à noite, não pode ter uma alegria verdadeira. Quem, irmãos, por onde anda, só fala naquele problema, só vive falando e pensando numa coisa que ainda nem aconteceu, mas ela já está colocando a sua vida lá no futuro, se preocupando e sofrendo e se angustiando, uma coisa que ainda nem aconteceu, muitas vezes. Então, quando a gente vive dessa maneira, irmão, nós enfraquecemos a nossa fé. Por que nós enfraquecemos a nossa fé? Porque, irmão, nós estamos tirando com a nossa atitude a autoridade e o poder de Deus nas nossas vidas, irmãos. Se eu sirvo um Deus que eu sei que tem cuidado de mim, se eu sirvo um Deus que eu sei que Ele é todo poderoso, se eu sirvo um Deus que a palavra de Deus tem promessas para a minha vida, mas eu não estou tomando essas promessas para a minha vida, eu estou enfraquecendo a minha fé. Quem está compreendendo, diga amém. Eu estou enfraquecendo a minha fé. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. O que ele está dizendo, irmãos? Em vez da gente
está sem dormir, ou está falando direto naquele assunto, a gente tem que levar a Deus em oração, a gente tem que levar a Deus em petição e muito mais, com ações de graça. O que é eu apresentar a Deus e já agradecer a Deus, porque eu já estou vindo ao meu encontro aquilo que eu estou apresentando a Deus, porque eu creio que eu sirvo um Deus que se importa com a minha vida. Então, queridos irmãos, muitas das vezes estamos carregando pesos que Deus não nos mandou carregar. Não é Deus que manda a gente carregar esses pesos, somos nós que muitas das vezes colocamos os pesos nas nossas costas, como uma mochila de pedra, ansiosos pelo dia de amanhã, e Deus não nos deu esse peso nas costas. É o que aconteceu lá com a nossas duas irmãs, Marta e Maria. Enquanto Marta estava preocupada, inquieta, será que vai dar tempo eu terminar esse almoço? Será que não vai faltar nada para o almoço? Deixa eu ver se eu comprei o cheiro verde, oh meu Deus do céu, ninguém vai olhar a panela do arroz, e corria para um lado e para o outro. Ela estava ali, irmão, sobrecarregada, enquanto ela corria de um lado para o outro. Maria estava lá nos pés de Jesus, estava recebendo, estava bem despreocupada, estava lá só na bênção do Senhor, e Marta correndo de um lado para o outro, irmãos. Lucas capítulo 10, versículo 40 e 42, Jesus disse para ela: Marta, Marta, tu está muito ansiosa, afadigada, com muitas coisas, mas só uma é necessária. E a Maria está pegando a boa parte lá, está pegando a palavra. Descansa o teu coração, né? A ansiedade, irmãos, fez Marta perder o momento mais importante daquela visita de Jesus naquela casa. O momento mais importante, que era estar lá ouvindo Jesus, os ensinos, a palavra de Jesus, e ela perdeu pela ansiedade. Então a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto, irmãos, é que o Filho de Deus não pode ser escravo, irmãos, da ansiedade, amém? E a segunda coisa, pastor, o cuidado de Deus é maior do que as nossas necessidades. Rapaz, a palavra dessa, pelo amor de Deus, eu estou dizendo que o cuidado do nosso Deus, irmão, é maior do que a nossa necessidade. Amém. É como se eu tivesse um grande problema, mas Deus está tendo mais cuidado do que esse problema que eu tenho. O cuidado do Senhor com as nossas vidas é maior do que os nossos problemas, nossas necessidades, irmão. Olha aí, Lucas, no versículo 24 do texto que nós estamos meditando essa noite. Lucas 24. Não se preocupem, observem os corvos, algumas versões têm os pássaros, né? Não, aqui está todo tempo. Considerem os pássaros que nem semeiam e nem colhem, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Deus alimenta eles. Amém? Nunca ninguém viu uma sabiá, né? Fazendo aí um pedido de uma ajuda financeira para comprar ali o seu alpiste, né? Alguém já viu aí como é aquele, o pardal, né? O pardal querendo alguma fila de auxílio porque está precisando de comer? Não, porque Deus supre as necessidades da sua criação, e Deus cuida da sua criação todos os dias, irmãos. É todos os dias. Você já parou para pensar os milhões de pássaros que existem no mundo, irmãos? E todos os dias eles são alimentados, eles bebem, porque o autor da criação sustenta a vida deles. Deus conhece, irmãos, as nossas necessidades, irmãos. Deus sabe o que cada um de nós aqui estamos passando.
Ele sabe o que nós estamos necessitando, irmãos. Ele sabe, antes mesmo de nós orarmos, Ele já sabe o que cada um de nós necessitamos aqui. Deus nunca foi pego de surpresa, irmãos, com a oração. Ah, eu não sabia que havia uma crise ali. Ah, eu não sabia que o irmão estava passando por isso. Não, Deus nunca foi pego de surpresa, irmãos. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas, irmãos. E muito mais, Ele é onipotente. Ele pode, irmãos, com o seu poder resolver todas as coisas, irmãos. O valor de um filho, irmãos. Tem filho de Deus aqui esta noite? É muito maior do que as aves do céu, irmão. Os filhos de Deus são muito mais importantes para Deus do que as aves do céu. Se Ele se importa com as aves do céu, quanto mais não estará se importando com os seus filhos, irmão. Amém, irmãos? Quem cuida das aves, vai cuidar também dos filhos, irmãos. Vai cuidar também dos filhos. Ele vai prover nas nossas vidas, irmãos. Ele não vai deixar faltar. E é por isso que em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, vai nos instruir. Lança sobre ele quem? Jesus Cristo, toda a vossa ansiedade, porque é ele que tem cuidado de vós, irmãos. Lança sobre ele, porque ele tem cuidado das nossas vidas. Amém? Jesus, irmãos, Ele não disse que nós não iríamos passar alguma adversidade, alguma luta, alguma necessidade. Ele não disse isso. Mas Ele nos dá a garantia que a sua presença sempre vai estar conosco. Em meio às lutas, às adversidades, o Senhor vai estar presente nas nossas vidas, irmãos. Não foi Ele que disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, irmãos. Então, se você chegou aqui esta noite, você está passando alguma luta, alguma adversidade, saiba que Jesus Cristo, Ele sabe o que você tem passado, e Ele está contigo em todos os momentos. Amém, irmãos? Então, queridos, vejam bem, a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que o Senhor, irmãos, Ele é muito maior, o cuidado dele é muito maior do que as nossas necessidades, aquilo que a gente possa estar passando, aquela adversidade que possa ter chegado na nossa vida. Deus é muito maior. Amém? Terceira coisa, irmãos, e essa aqui é muito boa, para que nós possamos guardar nas nossas mentes. A preocupação que muitas das vezes nós queremos carregar, ela não tem, irmãos, nenhum poder de mudar o futuro. Ela não tem poder de mudar o futuro. Eu, às vezes, né, aqui um exemplo. Eu não consigo dormir à noite porque tem uma mensalidade que vai vencer no dia 30, falta 6 dias, e eu não consigo dormir à noite porque eu estou sem dinheiro. E aí, você passando a noite acordado, vai pagar a mensalidade, é? Hã? Eu estou numa crise com o meu esposo, meu casamento, não sei o quê. Aí você, sem dormir, vai resolver o casamento de vocês? Não é assim, irmãos. A preocupação, ela não resolve o nosso futuro, irmãos. Eu não estou pregando aqui, preste bem atenção, que eu estou pedindo para você viver de qualquer jeito, não se preocupar com os boletos que chegam. Não é assim não, irmão. Vá lá no dia 30, paga a casa Pio, viu? Não, irmãos, não é assim. Eu estou dizendo, irmão, é você viver preocupado, colocando a sua preocupação acima do cuidado de Deus. Se não me falha a memória, irmãos, Charles Miller foi um camarada, irmãos, que esse viveu pela fé. Ele tinha orfanato de crianças, irmãos. E sabe como é que ele mantinha aquele bocado de criança? Só na fé. Você acredita? Só pela fé. Uma vez, irmãos, toda a dispensa do orfanato acabou tudo. E à noite o pessoal cercando ele: rapaz, acabou a comida, amanhã não vai ter o café dos meninos, e não sei o que, todo mundo preocupado. Ele disse: não, vou orar ao Senhor. E foi orar ao Senhor. Fez o que a palavra disse.
leve ao Senhor as suas petições, suas orações. Se ajoelhou, irmão. Quando deu 6 horas da manhã, o café era às 7. 6 horas da manhã, bateu alguém na porta. Um camarada trazendo um cheque como doação para o orfanato. E aí ele vai lá comprar o café do menino. Isso é viver pela fé, irmãos. Ele não ficou a noite sem dormir, ele confiou em Deus, ele creu que o Deus, ele pode verdadeiramente suprir as nossas necessidades. Eu não sei se há pessoas aqui esta noite, irmãos, que estão passando alguma adversidade que muitas das vezes tem tentado roubar a tua fé, mas eu quero te dizer que esta noite confia no teu Deus, irmão, porque o Deus que te chamou, irmão, o Deus que tem cuidado da sua vida, ele vai suprir as suas necessidades, e somente quem crê glorifica esse Deus a esta noite. Então vejam bem, o versículo 25, o que é que diz aí? A preocupação não tem poder para mudar o futuro. Versículo 25 do texto desta noite. E qual de vós, sendo ansiosos, preocupados em demasia, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Quem de vós, sendo preocupado, pode mudar alguma coisa? O que Jesus está dizendo é isso. Não pode, irmãos. Ninguém pode mudar o futuro. A preocupação que ela faz é consumir a nossa energia sem produzir nenhum resultado. Nós nos desgastamos, nos estressamos, nos abalamos emocionalmente e não resolvemos nada. Amém, irmãos? O futuro, irmãos, continua nas mãos de Deus, não é nas nossas mãos, é nas mãos de Deus. O dia de amanhã pertence a quem? A Deus. Há uma palavra também na Bíblia que diz que basta ao dia o seu mal, né? Cada dia tem o seu mal. Então, irmãos, não adianta nós vivemos com uma preocupação excessiva com as coisas, chegando a ter uma ansiedade pelo dia de amanhã, se nós não vamos resolver nada. Não vamos resolver nada. Deus nos chama, irmãos, a confiar nele e obedecer a sua palavra. Confiar, irmãos, é entregar ao Senhor e descansar em Deus. Nós devemos entregar ao Senhor nossas preocupações e descansar, sabendo que Deus, ele é provedor, ajudador, Senhor, nosso Pai, nosso Salvador, e ele tem cuidado das nossas vidas. A fé, irmãos, ela olha para Deus. Aquele que tem fé olha para Deus, enquanto a ansiedade vai olhar para o problema. Se eu tenho fé, eu tenho que olhar para Deus, meus olhos têm que estar no Senhor. O salmista, no Salmo 37, versículo 5, vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Quem já entregou o seu caminho aqui para o Senhor? Confia nele e tudo ele fará. Amém? Então, há situações, irmãos, que não serão resolvidas pela preocupação, mas serão resolvidas somente e tão somente pela provisão divina, pelo agir de Deus. Tem coisas que eu e você não podemos fazer, irmãos, e somente Deus pode agir. Então, às vezes, nós estamos nos preocupando, vivendo uma vida atribulada, ansiosa, com coisas que nós não podemos fazer nada, e somente Deus pode fazer. E é nesse momento que nós devemos confiar em Deus, unicamente entregarmos as nossas ansiedades para Ele e aguardar com ação de graça, crendo que Ele vai agir, irmão, e já agradecer. Pai, eu ainda não vi, mas eu já te agradeço, porque eu estou vendo um Deus que tem cuidado da minha vida, e eu sei que o milagre vai chegar na minha vida. Aleluia.
Glórias a Deus. A fé olha para Deus. A ansiedade olha para o problema tão somente. Pedro, quando Jesus mandou ele ali no meio do mar vir até Jesus, ele desceu do barco, ele caminhou sobre as águas, olhando para Jesus. Mas a partir do momento que ele começou a olhar para as águas ao lado, o vento forte, aí, irmãos, ele começou a afundar. Nós temos, irmãos, que fixar os nossos olhos em Cristo. Quem fixa os olhos só no problema, afunda. Nós temos que fixar os nossos olhos em Jesus. Ah, mas a economia está ruim. Tá, mas eu não estou confiando em ministro de economia, eu confio em Jesus. Ah, mas é porque vai vir uma grande crise. A crise pode chegar, mas com Jesus nós passamos qualquer crise. Nós vencemos. Nós vencemos por uma pandemia, irmãos. E nós estamos aqui para glorificar o nome dele. Amém, irmãos? Então, queridos, a quarta coisa que eu aprendo nesse texto, irmãos, e aqui é um ponto chave para nós, é que o reino de Deus, irmãos, ele deve ser a nossa prioridade. Em vez de nós estarmos tendo o nosso tempo com preocupações com o dia de amanhã, nós poderíamos tomar esse tempo e investir no reino de Deus. Porque o reino de Deus deve ser a nossa maior prioridade. A gente pode ver aí em Lucas 12:31. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo será acrescentado. Deus vai cuidar de tudo. Enquanto nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas vão sendo acrescentadas, meus irmãos. A vida, irmãos, ela não pode gerar somente em volta das nossas necessidades materiais. Não. A nossa vida, irmãos, não pode girar em torno das nossas circunstâncias, das circunstâncias que nós estamos vivendo no momento. Ah, se tudo vai bem comigo, eu estou fiel ao Senhor, estou firme no Senhor. Ah, mas quando chega uma adversidade, algo que eu não estava esperando, aí eu vou me afastar do Senhor, eu não preciso. Não, irmãos, a nossa vida não pode girar em torno das nossas necessidades, das nossas circunstâncias, irmãos. Mas o reino de Deus é quem deve governar a nossa agenda. Amém? Ah, se eu estou bem, eu estou aqui operando, buscando no reino de Deus. Ah, mas eu não estou muito legal. Eu estou buscando o reino de Deus na minha vida. É dessa maneira que Deus vai suprindo a nossa necessidade. O reino deve governar a nossa agenda e as nossas escolhas, irmãos. Aquilo que eu faço, aquilo que eu deixo de fazer, aquilo que eu vou escolher viver. O reino de Deus que deve governar minhas escolhas. Eu devo fazer escolha de acordo com a vontade de Deus e o seu reino, para que tudo possa ir bem na minha vida. Até mesmo diante das adversidades, eu tenho que fazer escolhas diante das orientações do reino de Deus. Amém, queridos? Quem está no reino de Deus aqui, irmão? Quando Deus ele ocupa o centro das nossas vidas, irmãos, as demais coisas vão entrar em equilíbrio. Tudo vai entrar em equilíbrio. Eu já dei meu testemunho aqui, irmãos. Houve uma época na minha vida, eu não sei se os irmãos se lembram que eu já dei esse testemunho aqui. Eu acho que eu já contei ele bem umas 4 ou 5 vezes. Mas houve uma época da minha vida, irmão, que eu tinha uma vida tão desgraçada. E era uma vida desgraçada mesmo, irmão, porque era longe da graça de Deus, né? Que, irmãos, eu pegava meu salário, irmãos. Pegava o meu salário, não era um salário ruim, não. Pegava o meu salário, sabe o que eu fazia com esse salário? Fazia a feira de casa? Não. Eu ia pagar os agiotas para poder pegar dinheiro de novo para fazer as compras em casa. Uma vez, irmãos, Samara, aquela princesa ali, era neném. Aí ela pediu, irmãos, um xilito. Não, vou atualizar.
o pessoal do meu tempo entender. Ela pediu um croque. Quem é do tempo do croque? Ela pediu um croque. Aí a Rosinha não tinha 10 centavos para comprar esse croque. Croque é quase igual xerife, irmão, para quem não conhece. Aí a Rosinha não tinha 10 centavos. Aí a Rosinha ficou chateada, ela chorando. Aí deu umas palmadas nela. E aí a Rosinha depois se arrependeu muito. Porque ela não tinha culpa, bichinha, né? É criança, né? E ela não tinha 10 centavos para comprar um xerife. Os irmãos compreendem, irmãos? E aí eu voltei para Jesus, irmãos. Foi na época que eu estava afastado. E eu devia agiota de todo jeito, irmãos. E eu comecei a me envolver com a obra de Deus. Eu comecei a pregar, comecei a me envolver na obra de Deus. E quando eu dei fé, irmão, as contas estavam tudo pagas, eu não sei nem como, irmão. Paguei todo mundo, não devia mais a ninguém, irmãos, e comecei a ter uma vida satisfatória. Sabe por quê, irmãos? Porque eu busquei em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele foi me acrescentando tudo o que eu necessitava para a glória de Deus. Para a glória de Deus, irmãos. E graças a Deus, irmãos, hoje não me falta nada, irmãos. Minhas filhas, todos casaram, né? Meus filhos, tá só eu e minha velha em casa, né? E ontem nós fomos para o cinema. Irmão, eu levei a irmã Rosinha para assistir o cinema. Os irmãos não imaginam o filme que eu for assistir mais ela. He-Man, olha, irmã. Vou assistir o He-Man, a irmã Rosinha. Quem conhece o He-Man aí? Vamos assistir, irmã. Lá, mas só que não é desenho não, né? É personagem mesmo, né? São atores mesmo, né? Aí eu e a irmã Rosinha fomos assistir o He-Man ontem, olha. Oh, glória. Para a glória de Deus. Então, meus queridos irmãos, o que é que diz Mateus capítulo 6, versículo 33? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que são todas essas coisas, irmão? É saúde, irmãos, é vestimenta, é calçar, é comer, é lazer. Todas as coisas vos são acrescentadas quando a gente busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, irmãos. Amém, irmãos? Olha, irmãos, o problema não é possuir as coisas, irmãos. O grande problema, irmão, quando as coisas passam a possuir o nosso coração e nós começamos a buscar mais as coisas do que o reino de Deus. Não, irmãos. Em primeiro lugar, o reino de Deus, e tudo vai sendo suprido nas nossas vidas, irmão. Tudo vai sendo abençoado nas nossas vidas. Olha, irmão, Salomão, antes dele assumir o reinado, quando ele assumiu o reinado, Deus aparece para ele e diz: Salomão, pede aí o que você quiser. Já pensou se fosse um de nós? Um de nós, o que nós pediríamos, hein? Deus diz assim: rapaz, Salomão, pede o que você quiser aí. Aí Salomão, irmãos, ele pediu, sabe o que? Sabedoria para servir, ó. Aí Deus responde a ele. Aí Deus deu sabedoria a ele, né? E deu também aquilo que ele não pediu. Está aí no versículo de 3:13 de 1 Reis. Também até o que não pediste, eu te dou. Assim, riqueza como glória. Ele pediu sabedoria para bem servir a Deus, e Deus acrescentou a ele riqueza e glória. E realmente Salomão foi alguém muito cheio da glória e de riqueza, né? Porque quando o reino vem em primeiro lugar, as demais coisas vão ocupar os seus devidos lugares na nossa vida, meus irmãos. Deus vai acrescentando, Deus vai abençoando, Deus vai suprindo as nossas necessidades. Amém? Somente quem crê, diga amém. Glórias a Deus. E por quinto e último, que nós aprendemos nesse texto, quem confia em Deus investe no que é eterno, né? Aí nós vamos voltar de novo, né, Diácono Aleph, para o céu, né? As coisas eternas. Aqui em Lucas 12, no versículo 34, vai dizer:
Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Porque o nosso coração, irmãos, ele vai seguir aquilo que nós mais valorizamos. Amém? Vou repetir, o nosso coração, ele vai seguir aquilo que nós mais valorizamos. Se eu valorizo mais, irmãos, o reino de Deus, o meu coração vai seguir o reino de Deus. Onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Foi o que a nossa irmã também louvou aqui esta noite. Nosso tesouro é Jesus, irmão. Então nosso coração deve estar em Cristo. Não que a gente não possa gostar e querer outras coisas. Nós devemos. Todo mundo quer ser bem sucedido nessa vida. Nós queremos que os nossos filhos avancem além do que nós já avançamos, irmãos. Nós queremos que nossos filhos sejam mais do que o que nós conquistamos, tenham mais. Mas, irmãos, em primeiro lugar, o tesouro tem que estar em Jesus. E aí sim, irmãos, aí nós vamos ter vidas abençoadas. O cristão, ele tem que estar vivendo aqui neste mundo, como o diácono Ali falou, porque nós vivemos aqui, irmãos. Nós temos muitas coisas que resolver aqui. Nós temos que viver neste mundo, mas pensando na eternidade, irmãos. Pensando na eternidade. Nós estamos aqui numa passagem. A vida é curta, já já. Se Jesus não vier logo, já já nós vamos ao encontro dele. É assim. A Bíblia diz que a nossa vida é como uma lança de tecelão. Rápido. Então, nós devemos viver aqui, devemos ter nossas responsabilidades aqui, mas com o nosso pensamento na eternidade. Para onde nós vamos. Amém? Os bens terrenos, irmãos, aliás, tudo nessa vida é passageiro. Tudo aqui vai ser passageiro. Mas a nossa vida, irmãos, com o Senhor vai ser eterna. Não terá fim. Amém? Então a gente não pode trocar aquilo que é passageiro pelo que é eterno. A gente tem que estar com os olhos na eternidade. Os tesouros espirituais são permanentes. É por isso que Mateus 6,19 vai dizer: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. O maior patrimônio do cristão, irmãos, tem cristãos aqui firmes no Senhor? Pois o seu maior patrimônio, irmão, não está aqui não, está guardado lá no céu. É a sua salvação eterna, é viver eternamente com o Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo, amém? Então, meus queridos irmãos, Jesus, ele não prometeu uma vida sem desafio para ninguém. Todos nós vamos ter desafio aqui nessa vida, todos nós vamos passar lutas e adversidades, irmãos, adversidades. Ele não prometeu ausência de lutas não, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele prometeu algo muito maior do que tudo isso. Ele prometeu, irmãos, a presença constante de um Pai que cuida das nossas vidas. O Pai vai estar cuidando de nós constantemente. Olha, os pássaros vão ser sempre alimentados, os lírios vão ser vestidos, o reino é sustentado, e os filhos de Deus são guardados pela sua poderosa mão. É dessa maneira, irmãos. Amém? Talvez chegou alguém aqui esta noite, irmãos, carregado de preocupações. Talvez chegou alguém aqui que talvez não esteja dormindo direito durante as noites, né? A enfermidade, preocupação com a enfermidade, preocupação com os filhos, preocupação com o casamento, preocupação com as finanças. Talvez tenha alguém aqui no nosso meio, irmãos, que está preocupado com essas coisas, irmãos. Mas Jesus está dizendo aqui no versículo 32, para me encerrar, ele vai dizer assim: não, perdão, Lucas 12, 32. Olha aí o que Jesus está dizendo, você que chegou aqui preocupado.
não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino, que é muito mais do que todas essas coisas que nós muitas vezes estamos nos preocupando, irmãos. Amém? Então, querido, quem cuida da eternidade da sua alma, também, quem cuida da necessidade da sua alma, que é Deus, ele vai cuidar também das suas necessidades dessa caminhada aqui nesta terra. Ele vai cuidar de nós de todas as maneiras, irmãos. O Senhor, ele tem cuidado dos seus filhos. Amém? Por isso, irmãos, troque hoje toda a preocupação que você tem pela confiança nesse Deus. Troque a ansiedade pela fé naquele que garante todas as coisas, irmão. Troque o medo pela certeza que Deus, o nosso Deus, ele continua no controle de todas as coisas, inclusive no controle da sua vida. Esta noite, irmãos, se você chegou aqui sobrecarregado, preocupado, cansado, entregue tudo nas mãos do Senhor, porque esse Deus a qual nós servimos, ele tem cuidado das nossas vidas e ele garante a verdadeira paz que só ele pode dar. Amém? Não deixe as preocupações, a ansiedade roubar a paz da tua vida, não. Esse Jesus, ele nos dá da verdadeira paz. Por isso, receba a paz que há somente em Cristo Jesus na tua vida, e receba a vitória sobre todas as adversidades que possam vir sobre ti, porque o nosso Deus e nosso Pai, ele tem cuidado de nós. Somente quem crê, fica em pé, glorificando ao Senhor esta noite. Aleluias! Se você quiser glorificar o Senhor, pode glorificar, não é proibido, não paga nada. Feche os seus olhos, deixa eu fazer aqui um convite muito especial. Eu quero convidar você, esta noite, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Há um Pai que te ama tanto, que Ele enviou Jesus para morrer em seu lugar, para que você pudesse ter livre acesso a Ele. Entregue a sua vida para Jesus. Há um versículo da palavra de Deus, em Mateus, que diz que vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor Jesus. Então, se você quer se reconciliar com Jesus, você quer entregar sua vida para Jesus, você quer firmar uma aliança essa noite com o Senhor, ou renovar sua aliança com Ele, saia do seu lugar, vem aqui à frente, que eu quero orar pela sua vida esta noite. E se você está carregando preocupações além das suas forças, também vem aqui à frente. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Vem até o altar. Se você tem olhado mais para os problemas do que para Deus, também sai do seu lugar, que eu quero orar por você esta noite. Você que não tem conseguido dormir à noite, devido às preocupações, sai do seu lugar também, que eu quero orar por você esta noite. Nós vamos louvar ao Senhor, e eu vou ficar aqui embaixo lhe aguardando, que eu quero orar pela sua vida esta noite. Feche os seus olhos, continua falando com o Senhor.